Bom, primeiramente aqui no início do vídeo eu gostaria de agradecer imensamente a cada um de vocês pelo número de 50 mil inscritos aqui no canal. E é sério, falando por mim mesmo, quando você está há muito tempo na internet, como por exemplo eu, que tô desde o ano de 2020 aqui no YouTube, chega um momento na sua cabeça que bate aquele pensamento, se você realmente vai conseguir realizar o seu sonho de se tornar um youtuber como eu tenho. E olha só isso galera, em apenas um ano de 2023 para 2024, que foi quando eu dei início ao conteúdo Ben 10 aqui no meu canal, a gente simplesmente em questão de um ano, já estamos na metade de uma das primeiras metas para ser reconhecido como um youtuber de verdade, que é os 100 mil inscritos. E é a partir desse número que você pode receber uma das maiores recompensas que eu considero, a tão sonhada placa do YouTube. E essa recompensa que você conquista a partir desse número galera, se torna mais recompensadora e também mais valiosa quando você posta vídeos normais, que não tem muito alcance e essas coisas, como eu normalmente estou fazendo, sem apelar muito para shorts. Vídeos curtos aqui no YouTube normalmente viraliza muito e é muito fácil alcançar metas como 100 mil e 1 milhão, mas postando vídeo normalmente essa recompensa nos 100 mil inscritos se torna mais valiosa, vão por mim. Então, de verdade, muito obrigado a cada um de vocês que estão fazendo esse meu sonho de infância de se tornar um youtuber se tornar realidade. E esse sonho está se tornando especial para mim galera, pois eu amo Ben 10 desde a minha infância, assistindo a televisão e fazer conteúdo de um desenho que foi tão importante na minha infância realmente. E viver disso realmente é um sonho se realizando que eu nunca imaginei que esperava. Então, muito obrigado a cada um de vocês que estão fazendo esse meu sonho se tornar realidade, de verdade. E bom, como vocês já puderam ter percebido, eu não sou muito de fazer especial aqui no canal, pois a gente passou da meta de 10 mil inscritos, 20 mil inscritos e 30 mil inscritos, e eu em nenhum momento, quando a gente chegou nessa marca de inscritos, anunciei um especial aqui para vocês, pois cada vídeo que eu produzo aqui no canal para vocês, galera, eu me dedico ao máximo para que cada vídeo seja especial, tendo uma ideia diferente que os maiores youtubers de Ben 10 nunca tiveram, explorando e abordando temas que nunca foram abordados sobre Ben 10, e sempre tentando me informar o máximo possível para que cada vídeo seja especial para vocês. Mas como 50 mil é um número realmente muito grande de pessoas, eu tinha que realmente surpreender vocês com o próximo vídeo, já que esse número significa muito para mim, galera. Então eu pensando em muitas formas de surpreender vocês com um especial, lembrei que lá no início do canal há quase um ano, eu fiz um vídeo que muitos dos meus inscritos pediram naquela época, que era uma comparação de poderes entre Ben 10 e Boku no Hero Academia, simplesmente as minhas duas obras favoritas. Então vendo aquele vídeo que eu produzi há muito tempo quando eu não dominava o conteúdo Ben 10, eu então pensei que seria perfeito reutilizar aquela ideia, juntando o universo de Ben 10, que é uma obra cheia de poderes, conceitos, etc, com o anime mais famoso da atualidade, que é One Piece, que é um dos animes mais famosos quando a gente fala de diversidade de poderes, já que o conceito de poderes nesse universo é estabelecido de várias formas, mas a principal delas é as Akumas no Mi, determinadas frutas que quando comidas por alguém, dão um poder misterioso ao seu usuário. E para esse vídeo especial aqui para vocês eu não estou sozinho. Meu grande amigo e parceiro aqui do canal, que vocês já devem conhecer muito bem e ama muito quando ele aparece aqui nos vídeos, o Mets, está aqui nesse vídeo tão importante e especial do canal. Pode se apresentar aí, Metsão. E aí galera, beleza com vocês? Aqui quem tá falando é o Mavis, e antes de eu me apresentar eu queria dizer pra vocês que é sempre uma honra estar gravando ao lado do Ricardo nesse canal. Ver o crescimento dele, de uma pessoa que eu acompanho desde quando ele tinha começado os vídeos de Ben 10, chegando até a marca de 50 mil inscritos, uma marca enorme no YouTube, e eu espero que ele consiga chegar ainda mais, chegue até nos 100 mil inscritos. O meu nome é Mavis, e talvez a maioria de vocês já me conheçam de outros vídeos, e para as pessoas novas que estão chegando aí no canal do Ricardo, eu gravo vídeos de Ben 10 e outros desenhos animados. Se você quiser me conhecer, vai lá no meu canal que vai estar provavelmente aí na descrição. Eu fui chamado justamente pelo meu conhecimento em One Piece, que vai ser bem útil no intuito desse vídeo. Então, sem mais enrolação, manda que é tua, mano Ricas. Então antes de irmos para o vídeo, você já sabe, já clica no botão like se você é novo e está conhecendo o canal agora. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar update de aqui no canal. Então sem mais ação, sem demora, bora pro vídeo! Bom, para termos uma dinâmica mais legal e equilibrada nesse vídeo, primeiro vamos começar falando das Akumas no Mi de poderes parecidos com os aliens do Ben, só que com as Akumas no Mi tendo um poder melhor que os alienígenas do Ben, baseado no que foi apresentado nas duas obras, sabem? E depois, logo em seguida, falaremos dos aliens do Ben com poderes parecidos com as Akumas no Mi, só que com os aliens do Ben tendo poderes melhores que as Akumas, se baseando através de informações e com o que foi visto na série. Pra ser bem equilibrado, sabe? Poderes parecidos, só que uma Akuma sendo melhor que um alien do Ben e um alien do Ben sendo melhor que uma Akuma. E é bom ressaltar aqui para vocês que falaremos apenas dos alienígenas que foram apresentados da série clássica, ao todo um número de 20 aliens.
A parte 2 desse vídeo aqui é onde falaremos dos alienígenas da série de Força Alienígena como Cromático, Enormossauro, Macaco-Aranha, etc. sairá no canal do Mads, então se vocês gostarem muito desse vídeo, fiquem muito atentos no canal dele. Então vamos dar início a esse vídeo falando das Akuma no Mi com poderes parecidos com os aliens do Ben, só que elas sendo melhores. Começando, primeiramente, é o almirante que está entre os mais fortes da marinha, sendo alguém que tem total certeza das suas habilidades, uma devoção enorme ao governo mundial e aos nobres que estão na maior caça da sociedade. Em sumo, ele é o almirante com a fruta chamada Mori Mori no Mi, que tem o poder de controlar e transformar a flora à sua própria vontade, um criador de vida rivalizando com o próprio mar, em comparação a essa aberração em um mundo onde o mar comanda os piratas. A gente tem o cipó selvagem, que é o alien da espécie Florauna, vindo diretamente de Flores Verdans, com clorocinese ou mesmo controlar o seu próprio corpo e criando explosivos com isso. Mas que tal a gente entrar mais nos poderes dos dois, descobrirmos de uma vez por todas quem seria o vencedor? A fruta do Aramaki torna ele basicamente uma planta ambulante. Ele consegue usar em combate, tornando seu corpo raízes e fazê-las entrarem dentro dos inimigos. Além disso, ele consegue fazer com que isso sugue e absorva a umidade dos corpos das pessoas, tirando assim a força vital, onde ele até consegue se reabastecer somente com isso, ou mesmo vivendo à base de energia solar, da mesma forma que uma planta, por fotossíntese. Ou mesmo ele até consegue sair voando a partir de cultivar uma flor nas suas costas, conseguindo fazê-la girar e levantar ele, além de também conseguir se transformar por completo em uma árvore gigante que ele usa para lutar, ficando muito mais forte, ou mesmo quando ele conseguia moldar ataques em formato de madeira. Ser uma floresta é muito útil. Mesmo assim, existem alguns pontos fracos que são legais de se comentar, como a fraqueza clara a fogo, clara alusão a ele ser uma planta, mas ele conseguiu contornar isso, tornando o seu corpo de uma madeira mais resistente a chamas. Ainda a fruta do Aramaki, eu queria comentar sobre uma fruta que é muito bem semelhante mesmo, que é a Moça Moça no Mi, que faz com que o usuário cresça e controle plantas, mesmo que ela só possa controlar plantas que já existem e ele não consegue se transformar em uma, e foi comido por um dos ajudantes do Z, que é o Beans, que a gente acabou vendo lá no filme Z. Agora, claro, o cipó selvagem, comparado aos poderes da Mori Mori no Mi, ou da Moça Moça no Mi, ele consegue ter capacidades semelhantes em alguns aspectos, mesmo tendo ali suas diferenças. Para começar, a clorocinese dele é a principal aplicação do poder do cipó selvagem. Ele consegue interagir telepaticamente com outros seres vivos, vegetais ou mesmo plantas. O próprio Kevin, ele mostrou isso quando ele conseguia tirar plantas do chão e prender todo mundo na luta contra os Tennysons e até a própria equipe dos Amálgamas. Ou mesmo o Albedo, que ele conseguia prender pessoas. Em termos técnicos, o cipó selvagem consegue até lançar um tipo de esporo em cápsula que, quando explode e entra em contato com uma coisa, vira uma bomba de fumaça. Mesmo assim, ele consegue se fundir a plantas terrestres como árvores. Não se sabe bem ao certo até onde esse poder se estende. Para completar a teoria sobre qual dos dois teria vantagem e teria melhor utilização em aspectos técnicos, dá para dizer que em qualidade o Aramaki ele é muito mais poderoso exponencialmente. Mesmo que o cipó selvagem tenha um leque maior de habilidades, elas estão limitadas por um corpo não tão resistente e versátil. Mesmo que ele possa sim lançar explosivos, comparado a Mori Mori no Mi, que é resistente a fogo, a sua técnica de endurecimento seria inútil. Ou mesmo suas videiras, que conseguem sugar a vitalidade de água dos corpos dos inimigos. O cipó selvagem não teria chance alguma contra essa fruta, sendo muito mais fraco. Uma vitória sem sombra de dúvidas, a fruta do almirante Green Bull, por essa sobressai frente à flora. Em próximo lugar, Nico Robin, sendo a principal e última arqueóloga existente no mundo de One Piece, vindo diretamente do reino de Ohara, que era uma ilha, sendo atualmente uma das únicas pessoas que conseguem ler os Road Poneglyphs, que são basicamente a chave para achar um dos maiores tesouros do mundo, o One Piece, sendo uma ameaça para todo o governo mundial e uma das pessoas mais importantes do mundo atualmente. A Robin é do bando do Chapéu de Palha, o bando principal, amiga do Luffy e uma companheira leal do bando. Além de ser uma das maiores assassinas do mundo, educada e gentil, sempre com o seu jeito meio macabro e com seus fatos mórbidos e grosseiros, por exemplo, quando o Sop pergunta pra ela qual sua especialidade, ao que ela se responde, assassinato. A fruta dela combina muito bem com essa especialidade, comendo a Hana Hana no Mi, uma Akuma no Mi do tipo paramecia que permite que ela replique ou brote pedaços do seu próprio corpo em qualquer superfície e lugar, qualquer objeto ou ser vivo. Essa fruta é roubada porque ela pode manipular
manipular essas partes remotamente, como se fosse uma extensão do seu próprio corpo original, sempre tendo o elemento surpresa, visto que só ela sabe onde realmente vai brotar. Como a Robin afirmou ao Pell, velocidade e força não significam nada para ela, pois ela pode tornar qualquer inimigo, ou quase, submisso com facilidade. Tanto pessoas altamente rápidas como a Hakuba ficam impotentes. Ela consegue colocar partes infinitas do seu corpo, ou seja, ela consegue criar até escudos ou barreiras com isso, olhos, ouvidos para escutar e ver em lugares estratégicos para coletar informações, sendo teoricamente uma das frutas com maior versatilidade da obra. Robin, ela era capaz de brotar até 100 braços de uma vez só. A Robin, ela conseguia fundir os membros para criar maiores. Mesmo assim, não era algo tão roubado assim, servindo para encarar inimigos maiores. Um dos feitos que ela já conseguiu fazer e que são até bem útil para uma ocasião especial é criar asas para diminuir a sua velocidade de queda, basicamente multiplicando seus braços. O uso da Hana pela Robin é basicamente que em pontos específicos do corpo do seu oponente ela usa para imobilizar, desarmar ou realizar bloqueios articulares dolorosos. Quando a Robin ela ativa os poderes da sua fruta, ela geralmente toma uma posição específica com os braços cruzados na frente do seu corpo, quase como se ela estivesse se concentrando. Até chegou a quebrar colunas, como a gente viu quando ela quase matou o até então chefe da CIP9. Mesmo assim, sem dúvidas ela ainda tem suas fraquezas, como ter os danos que são causados às partes germinadas são transferidos diretamente para o corpo original, ou seja, além de ferimentos ou tensão, efeitos de outras frutas se aplicam ao corpo original, tanto que a Robin foi afetada pelo poder da personagem Non-Canon, que aparece no filme Z, que reduzia a idade no toque. Além disso, partes grandes sofrem ainda mais, afinal elas são um alvo maior. Se a gente levar aqui a Robin, normalmente ela utiliza uma quantidade de braços a mais, dá pra supor que os membros brotados são teoricamente no mesmo nível das suas mãos comuns, ou seja, tem o mesmo nível de força. O inimigo pesado é mais difícil de segurar, embora que em quantidade ela consiga criar ainda mais braços para aguentar esse peso. Mesmo assim, a fruta só dá acesso a lugares onde ela consegue enxergar, como quando ela estava tentando achar o pássaro do sul que estava numa copa de árvore, onde se o alvo for rápido demais, ele se torna impossível de ver a sua localização e também impossível de ser atingido pelas mãos da Robin. Mas em comparativo ao lado dos aliens, a gente tem o Iden, ou Dito, melhor dizendo, um Splinish do planeta Hathor. Basicamente o Dito, ele tem a altura de uma criança, sendo bem energético, com nós sensoriais nos ombros e também nos pulsos, com barbatanas verdes coloridas na versão de Omniverse e também sendo um clonador. Ele consegue se clonar sem limites através de fissão binária. Cada clone do Iden é igual ao original, sendo uma cópia perfeita que opera de forma independente, independentemente do que os outros querem que ele faça. Isso permite que o Dito faça várias tarefas simultaneamente ou cubra uma grande área. Além disso, ele não precisa bem se comunicar verbalmente, afinal seus nós sensoriais ajudam na coordenação e comunicação da mente colmeia. Mesmo assim, o processo de duplicação pode ser interrompido, criando clones semi-formados com algum dos seus membros fundidos e preso aos seus, onde ele fez uma escada até com isso, além de pular super alto para o tamanho de uma criança, e com sua espécie tendo foco em escavação, ele é ótimo nisso. Até respirar debaixo d'água o bichinho faz. E como sempre, algumas fraquezas são expostas com esse poder, como poder ser fundido à base de força bruta ou mesmo prejudicado pelo seu link que compartilhavam na série clássica, podendo serem feridos ou até mortos. Cada Dito ele estava ligado por dor. Mesmo assim, em Omniverse isso já não existia mais, cada clone é independente da dor um do outro, o que significa que se um clone pode ser morto, sem prejudicar os outros, servindo perfeitamente para criar um exército de clones. Em razão de poder e em questão destrutiva, a forma na qual Hana no Mi tem versatilidade e poder normal em destruição bruta, a gente tem que dar um ponto para a fruta. Embora que o Dito tenha a possibilidade de criar um exército com seus poderes, que serviria contra alguém que pode simplesmente criar inúmeras tarefas ao mesmo tempo, conseguindo possivelmente, em um confronto direto, ser capaz de quebrar todos os clones do Dito ao mesmo tempo em questão de segundos, até chegar no último e no corpo original. Vitória novamente, as frutas de One Piece. Agora, o meu CIP9 favorito contra o meu terceiro favorito do Omnitrix, entrando ao lado das frutas Jabra, anteriormente um agente da CIP9, sendo teoricamente o terceiro lugar mais forte da agência, e simplesmente ele comeu a Ino no Mi, modelo lobo. Basicamente ela é uma fruta Zoan, como qualquer outra, mas tem suma importância acrescentar que ela é uma Ino, uma fruta do cão com alguns outros modelos mostrados na série, como a Yamato, que comeu a Kushi no Makami, que a transforma num lobo lendário que é uma divindade guardiã do país de Wano, ou mesmo até
então Katarina Devon, da tripulação do Barba Negra, que comeu a fruta da Kyuubi no Kitsune. Para as pessoas chegadas em Naruto, sim, é a fruta da raposa de 9 caudas. Em uso simplificado, o Jabra ele tem uma fruta que transforma ele num tipo de lobisomem, por isso comparativo com o Blitzwolfer. Quando ele vira um híbrido, a força dele física aumenta muito, arrancando árvores com facilidade, e o conjunto de garras e presas ajudam bastante em lutas, além de, claro, a brutalidade dele e ferocidade que ele ganha. Do outro lado, o Blitzwolfer, como um Loboan da lua de Enor Trencel, é um típico lobisomem das histórias clássicas. Claro que com algumas diferenças ali, a principal delas é que quando ele abre o focinho, ele consegue emitir um pulso ultrassônico verde de energia concussiva, da mesma forma que o Ciclope dos X-Men faz, junto das presas afiadas e garras formidáveis, ou mesmo a visão noturna, afinal ele enxerga no escuro muito bem, aliás, ele é um predador feroz, coisa que não foi muito mostrado pelo Jabra. E claro, o conjunto de habilidades de um lobisomem normal. Não tem muito o que dizer, as habilidades físicas do Jabra são incrivelmente superiores à do Blitzwolfer. Ele ganha de uma forma tão grande para quebrar muros e paredes com empurrões e socos. Claro que a gente não teve um qualquer usando essa fruta para saber como isso interfere na potência dos golpes, mas visto que o Rob Lute batia de frente com o Luffy no Gear 2 somente com a sua forma híbrida, o aumento de força deve ser considerável. Eu não tô considerando o Grito Uivo, que é um poder exclusivamente do Blitzwolfer, por conta que a gente não tá analisando aqui os poderes do Blitzwolfer, e sim a forma de lobisomem. Afinal, a fruta mais próxima que a gente teria de efeitos sonoros é a fruta do Apple. Mesmo assim, seria um comparativo inapropriado, visto que as habilidades do Apple têm interferência na própria realidade, como até explosões ou cortes. Enfim, vitória para Ino no Mi modelo Lobo. Kuzan, ou melhor dizendo, em seu antigo posto, Aokiji, ex-almirante da marinha que foi ensinado por Monkey Edgar, antes de se juntar à tripulação atual do Barba Negra, sendo alguém bem descontraído e nunca mostrando sentimentos ou mesmo surpresa por nada, tendo falta de interesse e o seu lema sendo uma justiça preguiçosa. Para resumir, o Kuzan, ele comeu a Rie no Mi, uma logia que permite o usuário criar, controlar e se transformar em gelo. Melhor dizendo, poderia ser considerada a fruta do resfriamento. Em comparação aos outros usuários que, quando transformados, podem fazer ataques de gelo passarem pelo seu corpo, o Aokiji, na maioria das vezes, ele é atingido. Afinal, gelo é água no formato sólido da matéria, mesmo que ele ainda assim consiga sair ileso de inimigos não tão rápidos. A fruta tem uma escala de poder massiva, e quando eu digo isso, é realmente massiva. Ele conseguiu congelar um mar inteiro somente tocando na água, até mesmo deformar metade de uma ilha, tornando um deserto inabitável. Congelar instantaneamente qualquer coisa que ele entre em contato não é algo difícil, tanto que quando ele lutou contra os Mugiwaras, ele congelou todos que tocava instantaneamente. Ele também podiam morrer, afinal o corpo fica tão frágil a ponto que qualquer coisa pode despedaçar eles e resultar em morte instantânea, além de ser imune ao frio, afinal, né? O gelo torna também o fogo anulado frente a frente. Mesmo assim, é fraco contra a quebra de ar da Gura Gura no Mi. O Kuzan, ele era tão poderoso com essa fruta que simplesmente com um imenso poder sobre o gelo, ele conseguia criar armas de gelo. Ele congelou um gigante e também um Sea Beast, congelando 2 tsunamis que ofuscaram a fortaleza de Marineford inteira, e onde ele também congelou e transformou até mesmo um iceberg. Também é usado para transporte, como quando ele atravessou o oceano em uma bicicleta, congelando a água do mar sem contato direto. Ele também conseguia repor membros perdidos, como uma perna protética de gelo, que ele fez graças à sua habilidade de resfriamento. Para mim, sem dúvidas, a fruta do Aokiji é uma das soberanas em questão de poder e uso diário, além dele conseguir contornar algumas fraquezas que normalmente as Akuma no Mis acabam dando, como por exemplo a fraqueza ao mar, que o Kuzan contorna congelando ela antes mesmo de tocar nela. Em contraponto, a gente tem o outro lado, o Iguana Ártica, vindo diretamente das calotas polares de Chesnelli. Ele é um alien de sangue frio, basicamente uma iguana, como o próprio nome sugere, com capacidade de expirar gelo da sua boca disparando feixes de raio congelante, que tornam os inimigos estátuas de gelo ao toque, sendo suficiente para congelar água, como um rio enorme quando o Ben 10.000 utilizou para congelar o Vilgax no futuro, ou mesmo lava, além de tornar as teias de um Arachna Chimp quebradiças o suficiente para se estilhaçarem. Além disso, de forma parecida até com a Aokiji, ele conseguia usar do seu raio congelante para deslejar no próprio gelo, fazendo ele ficar mais rápido e impulsionar em distâncias, conseguindo também resistir a ambientes com temperaturas abaixo de zero, e o hálito dele também é congelante, como quando o Ben 10.000 de Supremacia congelou os servos do Ian, somente assoprando. Embora as habilidades sejam especiais principalmente para um alien no qual não foi botado tanta expectativa, a gente tem que dizer que o único alien que realmente poderia tentar se equiparar ao Kuzan em quesito de congelamento seria o Friagem, ou mesmo o Iguana Ártica Supremo. Fora isso, seria quase impossível superar
esperar a fruta do gelo, uma logia e uma forma principal de todo gelo existente. E agora, em próximo lugar, frente a frente, o deus de Skypiea, detentor desse poder da logia que pode criar, controlar e se transformar em eletricidade, tornando-se efetivamente um raio vivo. Não é à toa que o Enel era considerado o deus que destruiu Birka sozinho com seus poderes e assumiu toda a Terra dos Céus. Essa desgraça de fruta não só te deixa hiper poderoso, além de te fazer intangível a golpes, a menos que você seja feito de borracha ou esteja com isolante. Mesmo assim, quem porta essa fruta é absurdamente roubado. Do outro lado, a gente tem dois aliens que podem ser comparados em poderes com a Goro Goro no Mi. Um deles é o Chocante, um Nosdeliano, uma bateria viva que armazena e libera energia dentro do seu corpo. Conseguiram projetar a energia que ele armazena para fora do corpo e absorver eletricidade vindo com outro conjunto imenso de habilidades. O outro é o Frankenstrike, que é um alien elétrico mais baseado na luta corpo a corpo. Ele tem eletromagnetismo, que tem duas bobinas que conduzem eletricidade e consegue gerar e controlar relâmpagos, e até mesmo o eletromagnetismo. Ele também é muito forte no corpo a corpo, aberrações da natureza, com certeza. Começando a me aprofundar nos poderes do deus Enel de Skypiea, eles são essenciais pra gente descobrir como essa fruta e por que ela se sobressai sobre os dois. A gente tem que dizer qual é a extensão que essa habilidade chega. A descarga é variável, ela consegue regular a tensão. O Enel ele conseguia usar 200 milhões de volts como saída de descarga máxima, sendo mais ou menos um raio natural, um poder destrutivo tão grande que ele poderia destruir a maioria dos usuários de fruta, tanto que ele é considerado um dos poderes invencíveis do mundo, falado pela própria Robin. Além do que, ser um raio ambulante tem vantagem em locomoção, o próprio Enel se movia na velocidade da luz, conseguindo atravessar de um lugar para outro em segundos, ou mesmo instantaneamente. Sem dúvidas também, por ele ser imune à eletricidade externa, ajuda muito em combate com usuários de eletricidade. Ele pode também usar as habilidades usando o cenário ao seu redor, como eletrizar nuvens de trovões para inundar ilhas com os trovões altamente potentes, ou mesmo uma bola de energia gigante. E da mesma forma que ele diz, chocar não é a única coisa que um raio pode fazer. Quando ele sabe que não vai funcionar, há outras maneiras de lutar. Além de controlar em um certo grau a temperatura, o Enel aqueceu seu bastão de ouro com o seu poder, moldando ele um tridente para poder acertar o Luffy. Porém, com uma fruta tão forte, a Goro Goro tem uma fraqueza única em comparação a outras frutas, tendo seu predador natural um isolante eficaz, anula o poder dessa fruta. Com o Luffy que comeu a Gomu Gomu no Mi e virou o inimigo natural do Enel, sendo completamente imune a ataques dos relâmpagos que pegavam em cheio e não faziam efeito nenhum, afinal de contas ele era de borracha, ou mesmo as tensões enormes que eram absurdamente quentes, tanto que isso custou a vitória do deus de Skypiea perante ao Chapéu de Palha. Incrivelmente, isso não a torna uma fruta ruim, mesmo que seja uma fraqueza que anula muitas das funcionalidades em combate. Para resumir melhor e mais rápido o poder dos dois aliens em questão, o Chocante ele conseguia armazenar e liberar enormes quantidades de eletricidade dentro do seu corpo, que correspondem à sua vitalidade. Ele fica energético e hiperativo quando ele tem eletricidade para gastar à vontade e fica fraco quando tá sem ela. Projetar a eletricidade armazenada dentro do seu corpo para fora e absorver a eletricidade externa para dentro é simples. A eletrocinese, sendo capaz de controlar a eletricidade ao redor, como até zerar a luz de um quarteirão, se multiplicar depois de absorver muita energia, conseguindo fazer isso dezenas de vezes em sequência, junto com isso acontecendo até mesmo se ele for cortado ao meio à força, onde seria algo parecido com as estrelas do mar. Além disso, como o Enel, ele também conseguia virar pura eletricidade e viajar entre algumas coisas, principalmente coisas com energia, por exemplo, linhas telefônicas, canos, fios elétricos e até mesmo no chão, mesmo que da mesma forma ali que a maioria dos poderes elétricos. O Chocante ele pode ser isolado como mantas de borracha ou coisas feitas de material isolante ou não condutor de energia, como por exemplo vidro. O Frankenstrike ele tem um corpo eletromagnético com bobinas que conduzem essa eletricidade e a produz. Ele consegue usar essa habilidade também para fazer a eletricidade passar através dos seus punhos para adicionar potência aos seus golpes, mesmo que ele não consiga absorver ou conduzir eletricidade de fontes externas, além dele emitir os relâmpagos em ondas que conseguem viajar por superfícies ou deixar feixes concentrados, que também consegue se fundir à tecnologia. Junto com o magnetismo intrínseco ao corpo que ele permite se fixar
pensar em estruturas feitas de metal. Mesmo assim, da forma onde os geradores que geram a energia, eles podem ter sua fonte absorvida ou prejudicado por fontes externas de energia, como quando ele explodiu o Victor com uma carga com potência maior, ou tasers que incapacitaram o Dr. Victor. Mas embora os dois aliens tenham habilidades que são poderosas, como controle de eletricidade ou mesmo se tornar ela puramente, o Enel consegue fazer o que os dois fazem, ainda num grau maior e melhor. Feitos como energizar baterias ou lançar inimigos para longe, não são nada em comparação a criar uma bola de energia do tamanho de um prédio. A Goro Goro, ela tem potência para ser um perigo global, ou ainda mais, tendo capacidades igualitárias aos dois aliens e ainda maior, como se transformar em energia, viajar distâncias em pouco tempo, menos eletromagnetismo que torna a fruta menos versátil em outras questões. Mesmo que a gente não saiba se o Enel teria capacidade de fazer isso, nunca foi demonstrado dentro da obra, embora que na forma pura, em comparativo com eletricidade, a Goro Goro seja muito mais poderosa e uma habilidade muito melhor que a do Frankenstrike e chocante. Finalmente, a última vitória para One Piece. E bom, essas são todas as Akuma no Mi do mundo de One Piece, têm poderes parecidos com determinados alienígenas do Omnitrix, que se mostraram superiores a eles. Agora chegamos no momento que eu acredito que muitos que estão vendo esse vídeo estavam esperando. Vamos então a partir de agora inverter os papéis desse vídeo e falar dos alienígenas do Omnitrix, tem mesmos poderes que certas Akuma no Mi, mas agora com eles sendo superiores, começando com o alienígena que o Ben mais sabe usar, que é o Alien Diamante. Bom, no mundo de One Piece só existe apenas uma Akuma no Mi que se encaixa perfeitamente para a gente comparar com esse alienígena, que é a Akuma no Mi chamada de Kira Kira no Mi. Uma Akuma no Mi do tipo Paramécia que foi comida pelo comandante da terceira divisão dos piratas do Barba Branca, o personagem Joso. Essa fruta permite com que o seu usuário transforme todo o seu corpo no material mais raro e resistente do mundo que conhecemos, que é o diamante, concedendo essa Akuma no Mi ao seu usuário uma defesa absoluta. Tanto que esse personagem de One Piece é conhecido como sendo a defesa do bando do Barba Branca. E a gente pode testemunhar o poder dessa Akuma no Mi num dos arcos mais importantes e lembrados até hoje desse anime, que é o arco de Marineford, onde nessa guerra que aconteceu entre os piratas do Barba Branca e o governo mundial, esse personagem, fazendo uso da sua Akuma no Mi, ele endurecia todo o seu corpo com um diamante e se lançava sobre os inimigos. Um ataque deveras poderoso por ser um homem grande, com uma força absurda e com seu corpo estando reforçado com a dureza do diamante, sendo um ataque tão poderoso que foi capaz de afetar o Crocodile e também o Aokiji. E por essa defesa dessa Akuma no Mi, a primeira ação que esse personagem tomou assim que o arco de Marineford começou foi ter protegido todo o seu bando, bloqueando com sucesso e saindo sem nenhum arranhão um ataque lançado pelo Mihawk. Para quem não é muito familiarizado com One Piece, esse personagem que é o Mihawk é aquele que atualmente no mundo de One Piece detém o título de maior espadachim do mundo, tendo até mesmo já sido dito nesse anime que ele já lutou muitas vezes de igualdade com o Yonkou Shanks, que já foi capaz de partir as nuvens do céu numa troca de ataques com o próprio Barba Branca. E o Mihawk, apenas com balançada a sua espada, já foi capaz de afundar milhares de embarcações. Ou seja, esse feito do personagem Joso, dele ter bloqueado sozinho um ataque sério do Mihawk, mostra o quão absurda é a defesa da sua fruta. Todavia, assim como qualquer outra Akuma no Mi do mundo de One Piece, essa Akuma no Mi também conta com as suas fraquezas, sendo a principal delas é que o Joso não pode cobrir todo o seu corpo com material de diamante, pois isso impossibilitará dele se movimentar com liberdade, devido à grande carga de peso desse material que seria colocado em todo o seu corpo. E por isso que a gente vê ele utilizando a sua Akuma no Mi de forma estratégica, se lançando sobre os inimigos e endurecendo o seu corpo. E mesmo que ele tenha uma força absurda, como ele sozinho apenas fazendo uso da sua força bruta, arrancando uma enorme pedra de gelo do chão e lançando a mesma em forma de iceberg nos marinheiros da marinha, o peso da sua Akuma no Mi, se ele cobrisse todo o seu corpo, mesmo assim seria capaz de afetar ele, mesmo ele tendo toda essa força. Outra fraqueza dessa Akuma no Mi é que poderes que suportam a dureza do diamante ou burlem a sua defesa podem ser capazes de afetar esse personagem, como os fios poderosos do Doflamingo e a Akuma no Mi do Aokiji, que foi capaz de congelar esse personagem com extrema facilidade. E pelo corpo dele estar muito frágil, ele acabou perdendo um dos seus braços quando ele estava nesse estado de congelamento. E é até bom ressaltar que a Akuma no Mi desse personagem não tem regeneração, então qualquer parte do corpo que esse personagem perca, ele não irá recuperar, ou não poderá fazer uso da sua Akuma no Mi para substituir um membro do corpo que ele acabou perdendo, como foi feito com o personagem Aokiji com a sua perna. Claro, eu falo isso com o que foi mostrado no anime de One Piece até agora, já que esse personagem Joso é um dos personagens que menos apareceram ao longo do anime, tendo sido apenas nesse arco de Marineford que ele demonstrou seus poderes de diamante.
E como estamos falando de uma Akuma no Mi cujo seu propósito é proteger o seu usuário, transformando o corpo dele em diamante, será apenas esse ponto que iremos abordar do Alien Diamante do Ben. Um Petrosaurio com a sua forma de vida baseada em silício, tendo o corpo do diamante a mesma dureza que esse material, o diamante. E muitas vezes ao longo das séries de Ben 10, a resistência desse alien foi colocada à prova, como ele já tendo sido capaz de resistir a ataques poderosos do Vilgax e do Vulcanus, um desses até em especial, que foi quando o Vilgax estava fazendo uso da armadura do Malware, ele deu um soco tão forte no diamante que foi capaz de lançar o B que estava no planeta dos Galvanianos até a lua de Galvan B, atravessando todo o vácuo do espaço. Durante esse processo, o diamante ficou totalmente ileso diante a esse ataque. Esse além do B também é resistente ao calor, resistindo ao ataque de fogo do Chama, na luta que ele teve com o Kevin na série clássica, e em ataques que envolviam ácido. Além de que esse alien é imune a ataques temporais de desintegração, como visto com o B10.000 de supremacia, usando os cristais do diamante para proteger o B do presente dos ataques temporais do Ion. Os mesmos ataques que foram capazes de desintegrar o gigante e o fogo fato supremo. O diamante também, além de ser imune a ataques que envolvam laser, ele é capaz de absorver ataques de energia de forma limitada e redirecionar a energia desse ataque para o seu oponente, ou só usar o seu corpo, que é um grande cristal ambulante, para refletir esses ataques. E além de claro, esse alienígena do B conta com uma regeneração limitada. Quando ele tem os seus braços destruídos, ele pode repor eles. E o diamante também pode fazer com que os seus braços se modifiquem, fazendo com que eles se estiquem para alcançar longas distâncias ou assumam a forma de objetos afiados, que servem tanto para serem usados contra inimigos e para fazer escavações, como o diamante também tem a capacidade de transformar seus braços em uma espada gigante se ele desejar, como foi visto no crossover de Heróis Unidos. E uma coisa muito importante que não pode ser deixada de falar sobre esse alien é que o diamante tem força o suficiente para quebrar os seus próprios cristais, que, como eu disse anteriormente, tem a mesma durabilidade que um diamante, pois se o corpo do diamante é tão duro quanto um, naturalmente os cristais que ele gera e manipula devem então ter o mesmo nível de durabilidade que o corpo desse alien. E por a gente nessa comparação só estar considerando a partir da defesa desses dois personagens, o diamante nesse quesito se mostra muito superior a Akuma no Mi do Joso, pois além de naturalmente ele já ter um corpo totalmente endurecido com um diamante, uma coisa que o personagem Joso não pode fazer com a Akuma no Mi dele, que é transformar todo o corpo dele em diamante, pois isso acabará se tornando uma desvantagem para ele. O diamante ainda pode fazer com que cristais surjam de qualquer parte do corpo dele, como foi demonstrado pelo diamante na sua primeira aparição na série clássica, em que ele protegeu a Gwen de uma árvore. Ou seja, ele ainda conta com essa proteção extra, servindo isso tanto para se proteger, quanto para se libertar de armadilhas. Então nessa parte defensiva não tem como, galera. O diamante se mostra muito superior a Akuma no Mi Kira Kira no Mi. Isso que a gente não tá considerando os outros poderes do diamante, como o cristal cinese, que é manipular cristais com o poder da sua mente, disparo de cristais explosivos, poder manipular os cristais que ele gera, e entre outros muitos poderes que ele pode fazer, sendo um alien bem completo nesse quesito de apresentar tudo que um cristal pode fazer, pois o diamante, diferente do Joso, não se limita nessa questão de ser um alien defensivo. Ele tem muitas formas de se proteger, moldando o corpo dele, gerando partes afiadas para que ele possa se proteger em uma luta, sendo assim uma vitória fácil para o alien diamante do Ben, que por muitas vezes se mostrou superior ao poder da Kira Kira no Mi. Bom, passando agora para o próximo alienígena da série clássica, vamos falar do alien Bala de Canhão. A única Akuma no Mi do mundo de One Piece que se encaixa perfeitamente para a gente comparar com esse alienígena é a Akuma no Mi do personagem Bellamy, a Bane Bane no Mi. Uma Akuma no Mi do tipo Paramécia que transforma qualquer parte do corpo do seu usuário em molas, fazendo dele um homem mola. E como foi demonstrado por esse personagem que é o Bellamy nas duas vezes que ele enfrentou o Luffy, essa Akuma no Mi permite com que ele salte longas distâncias, semelhantemente ao alien Quest Hopper de Omniverse. E o Bellamy, fazendo uso da sua Akuma no Mi, saltava em pontos estratégicos do cenário que ele se encontrava para alcançar uma alta velocidade. E com toda a velocidade que ele conseguia saltando em pontos estratégicos, ele então saltava em linha reta com um ataque muito poderoso concentrado no seu punho, sendo uma Akuma no Mi até que muito poderosa, pois ela pode acabar com seu inimigo com apenas um ataque, além de deixar um grande rastro de destruição por onde o Bellamy passa, já que por ele fazer uso do cenário para enfrentar os seus oponentes, quanto mais a sua velocidade de movimento vai aumentando, todo o cenário vai sendo destruído. E esse personagem possui ataques muito poderosos, pois como vimos no arco de Dressrosa, o Bellamy, transformando seus braços em molas, tinha socos muito poderosos, pois assim que seu braço se comprimia logo em seguida, era liberada uma grande onda de choque.
lançando seus inimigos para longe. Sendo basicamente essa toda a utilidade dessa Akuma no Mi demonstrada por esse personagem Bellamy. Mas os poderes dessa Akuma no Mi de transformar qualquer parte do seu corpo em molas conta com as suas desvantagens. Pelo Bellamy precisar seguir uma linha reta para finalizar o seu oponente, assim que ele está em uma alta velocidade após ter utilizado todo o cenário à sua volta. Se o oponente que ele estiver enfrentando for mais forte do que ele, o Bellamy ironicamente pode acabar sendo derrotado com apenas um ataque, como foi visto nas duas vezes que ele enfrentou o Luffy. Pois o Luffy, por ter mais força que esse personagem, além de ter suportado a velocidade que ele estava indo, com apenas um soco ele nocauteou o Bellamy duas vezes, já que a velocidade do Bellamy acaba contribuindo para o soco do Luffy ser mais poderoso. É literalmente como se ele estivesse se jogando em uma parede, sabe? Então se o oponente do Bellamy for mais poderoso, o Bellamy, assim como ele finaliza um inimigo, ele também pode ser finalizado com apenas um soco. Já a outra desvantagem apresentada por essa Akuma no Mi do Bellamy é que se o Bellamy se chocar com algum escudo ou barreira, como aconteceu na vez que ele enfrentou o Bartolomeu, todo o choque do soco do Bellamy será redirecionado para ele próprio. Pois como seu braço irá se comprimir assim que ele transformar em mola, todo esse choque precisará ser liberado e como o oponente dele estará se protegendo, o Bellamy sofrerá a consequência do seu soco, sofrendo sérios danos com isso. Sendo essa toda a utilidade da Akuma no Mi que é a Bane Bane no Mi. A capacidade do usuário de transformar qualquer parte do seu corpo em molas e usar a compressão das molas do seu corpo para saltar longas distâncias, como também para adquirir ataques poderosos. Mas também ele acaba se tornando refém do cenário que ele se encontra, pois em um cenário cheio de coisas, digamos assim, um cenário bem completo como uma cidade, pode ser um lugar perfeito para o usuário dessa Akuma no Mi adquirir uma alta velocidade, saltando em pontos estratégicos. Em um lugar muito aberto, ele terá que fazer uso da sua força unido com o poder da sua Akuma no Mi. E se ele chocar com algum escudo ou alguma barreira, digamos assim, o choque do soco do dono dessa Akuma no Mi será redirecionado para ele próprio, devido que a compressão das suas molas precisará ser liberada, sabem? Então seria essencial para o usuário dessa Akuma no Mi ter uma certa proteção para se proteger, tanto dos seus ataques como também de um inimigo poderoso. Bom, mas quando comparamos esse poder de impacto da Bane Bane no Mi, que funciona através da compressão das molas do corpo do usuário, com o poder de impacto do Ali Bala de Canhão do B, podemos perceber uma certa semelhança até. Pois o Bala de Canhão consegue fazer tudo que o Bellamy consegue fazer. Ele consegue saltar longas distâncias, faz uso do seu corpo para atacar os seus inimigos, e também o Bala de Canhão pode fazer uso do cenário para aumentar mais ainda o seu poder de ataque, como foi demonstrado duas vezes por esse alienígena na série clássica. Quando ele enfrentou o Grande e entrou dentro do corpo desse ser, ele começou a quebrar tudo que via pela frente, batendo em todos os órgãos, ossos e tudo dessa criatura. Da mesma forma que ele fez com Kevin, no episódio em que eles foram levados para uma nave para lutar em uma arena. Porém, mesmo esses dois personagens tendo essa semelhança em comum, o Bala de Canhão se mostra superior ao Bellamy, pois a sua espécie, que são os Pelarotas arborianos, contam com uma defesa natural, que é aquela blindagem de cor amarela que a gente vê no corpo do Bala de Canhão. Uma blindagem que a gente pode considerar ela indestrutível, pois como vimos na série de Ben 10, essa blindagem já foi capaz de refletir ataques laser, proteger o B de ataques de energia, e também de ataques poderosos como por exemplo os do Vilgax, e do Kevin fazendo uso do braço do diamante, que tem a mesma durabilidade que um diamante. E o maior feito demonstrado por essa blindagem do Bala de Canhão foi ela ter protegido o B duas vezes da queda da atmosfera da Terra, mesmo ele estando numa velocidade muito alta. E numa dessas vezes que o B adentrou a atmosfera da Terra transformada nesse alienígena, ele estava protegendo a Gwen e o Vomax, que saíram sem demonstrar nenhum tipo de ferimento ou dano de queda, sabe? Então é uma proteção muito poderosa que o Bala de Canhão possui, que protege ele de todo e qualquer ataque que seja direcionado a ele. O que é muito diferente do personagem de One Piece, pois se ele atingir uma defesa ou algo assim, o dano do ataque dele será direcionado para ele. Mas com Bala de Canhão não acontece isso. E a única vez que a gente viu Bala de Canhão sentindo dificuldade em uma luta foi na série de Supremacia Alienígena, quando ele enfrentou o Agregor Supremo, onde ele não estava conseguindo manter a sua forma giratória por conta da força absurda que o Agregor demonstrava. Entretanto, é bom lembrar para vocês que, segundo um álbum de figurinhas canônico, o Agregor, além de ser imune a qualquer dor, ele tinha poder o suficiente para destruir todo o universo. Então somente seres muito poderosos podem fazer com que o Bala de Canhão sinta uma certa dificuldade, sabe? Nem a blindagem dele pode ser capaz de proteger ele dos danos contra um inimigo muito poderoso. Mas nessa comparação aqui,
Como estamos comparando um usuário de Akuma no Mi, que faz uso da compressão das molas para potencializar os seus ataques, e também o uso do cenário em que ele se encontra para acabar com seu oponente com apenas um soco, e um alien que basicamente faz a mesma coisa, usa o seu corpo para poder causar danos nos seus oponentes, pelo Ballad criou dessa proteção natural no corpo dele, ele acaba sendo o vencedor dessa comparação aqui. Já que devido a essa desvantagem da Bane no Mi, o Bellamy pode ser facilmente vencido por seres poderosos ou por aqueles que tenham defesas muito poderosas. Enquanto o Ballad não tem esse ponto, sabem? Sendo assim uma vitória muito fácil para esse alienígena do Ben, devido aos seus feitos demonstrados na série. Bom, agora vamos falar do alienígena da série clássica, que eu confesso aqui para vocês que eu tive até uma certa dificuldade em pensar em um poder que combinasse com esse alien do Ben. Pois pelo mundo de One Piece não ser um mundo tão tecnológico, e não ter esse foco voltado a tecnologias como o Ben 10 tem, realmente foi muito difícil pensar em um poder que combinasse com o Ultra T. Entretanto, tem uma Akuma no Mi que eu acredito que combine perfeitamente com uma das capacidades do alien Ultra T do Ben para a gente comparar nesse vídeo aqui, que é a Akuma no Mi chamada de Buki Buki no Mi. Uma outra Akuma no Mi do tipo Paramécia que permite com que o seu usuário, no caso a personagem Baby 5, que foi quem começa a Akuma no Mi, transforme todo o seu corpo em qualquer tipo de arma que ela desejar, como foi demonstrado por essa personagem no arco de Dressrosa, onde nesse arco vimos essa personagem transformando seus braços em pernas, em pistolas e também metralhadoras. E ela também, se desejar, pode transformar todo o seu corpo nesse tipo de arma, como foi demonstrado por essa personagem usando suas pernas como apoio e transformando toda a parte superior do seu corpo da cintura para cima em um canhão gigante. E os poderes dessa Akuma no Mi não se limitam apenas em armas de disparo, pois ela também pode transformar o seu corpo em armas brancas, como foi demonstrado 2 vezes por essa personagem, onde ela, juntando suas pernas, virou uma espécie de foice gigante, e na outra vez ela transformou toda a parte superior do seu corpo da cintura para cima em uma lâmina gigante. E suas pernas serviram como se fosse uma espécie de cabo para que ela fosse manuseada como uma espada. E além dessa personagem poder transformar qualquer parte do seu corpo nesses 2 tipos de armas, que são armas de disparos e armas brancas, ela também pode se transformar em armas explosivas, como ela fez se transformando em um míssil e sendo lançada pelo personagem Buffalo. E após essa personagem ser usada como um objeto explosivo, ela não sofre nenhum dano sequer, pois todo o corpo dessa personagem após a explosão que ela causa, se reconstitui de volta para a sua forma humana, sem apresentar nenhum ferimento ou dano sequer. Em resumo, o poder dessa Akuma no Mi permite que essa personagem transforme todo o corpo dela em qualquer tipo de arma que ela imaginar, desde partes pequenas com os seus dedos, até mesmo todo o seu corpo em uma arma. Mas ao que parece, os poderes dessa Akuma no Mi só se limitam em transformar o seu usuário em armas que foram criadas pelo homem, pois essa personagem Baby 5 também já conseguiu se transformar em um lança-chamas. Ou seja, os poderes dessa Akuma no Mi possuem um certo limite, já que os poderes da Buki Buki no Mi, pelo que vimos, só pode transformar o seu usuário em armas que a gente vê normalmente em One Piece, como canhões, metralhadoras, armas brancas e outras armas existentes no mundo desse anime. Entretanto, alguma coisa nova, que ainda não existe ou fazer aprimorações nas armas que ela usa, é algo que essa Akuma no Mi não é capaz de fazer. Só que agora, quando a gente compara os poderes da Buki Buki no Mi, que transforma qualquer parte do corpo do seu usuário em armas criadas pelo homem, com o alien como Ultra T, a comparação se torna até que muito injusta, pois o Ultra T, o alienígena do Ben, pertencente à espécie dos Mechamorphos Galvânicos, que é uma espécie alienígena do universo de Ben 10 que possui seus corpos formados por micromáquinas. Eles naturalmente têm conhecimento de toda a tecnologia que existe no universo, e pelo corpo desse alien ser até que bem maleável. Ultra T, como é que ele vai ajudar? É só imaginar que você é a água. Como eu mudo de volta? Imagina que você é uma pedra. Ele, sem dificuldade nenhuma, pode se fundir a tecnologias, como também de forma independente ele pode se transformar em armas ou qualquer tecnologia que existe no universo de Ben 10. Como o Omnitrix, que tem capacidade de destruir o universo inteiro, o Ultra T também pode virar uma bomba cronossapiana que, como foi demonstrado em Omniverse, tem poder suficiente para apagar todo o multiverso. E o Ultra T também, se fosse bem usado pelo Ben, poderia também assumir a forma de um Aniquilarg, que é um dispositivo que pode ser tanto usado para destruir um universo, como também para criar um universo inteiro. E como forma de exemplo, podemos falar do animalzinho da Julie, que é o Chip, que apenas com o comando dado pela Julie ele pode assumir a forma de um submarino, uma máquina de lavar, uma torradeira, e ele também assume uma forma de armadura de batalha para ser usado pela Julie também para proteger a ela.
E a sua forma mais famosa é a sua forma de nave, que pode ser usada tanto para voar na Terra como também no espaço. E segundo a confirmação do Dwayne McDuffie, não existe nada na Terra que tenha uma fração da velocidade da nave do chip. Ou seja, só por essa confirmação podemos presumir que o chip tem uma velocidade próxima ou até mesmo superior à da luz. E tudo isso que foi feito pelo chip também pode ser feito por um mecamorfo galvânico, como demonstrado com o mecamorfo galvânico na série de Supremacia Alienígena que estava protegendo o Azimuth. E além do Ultra T se fundir a qualquer tecnologia, seja ela eletrônicos ou objetos que não possuem energia, o Ultra T pode aprimorar aquilo que ele está fundido, como ele fez na série clássica com o submarino que estava desativado há muito tempo, e com o carro do Kevin Omniverse transformando o carro dele em um robô gigante. Ou seja, o Ultra T é capaz de transformar simples objetos em coisas ultra tecnológicas, nunca antes nem sequer imaginadas no universo de Ben 10. Além de que ele pode se fundir a seres vivos mecânicos, com o Rex e o Contratempo, e fazer aprimorações dos poderes desses seres, sendo um alien bem completo nesse quesito de tecnologia e que não tem nenhuma limitação no que ele pode se transformar ou se fundir. Muito diferente dos poderes da Book Book no Mi, que tem a limitação de transformar todo o corpo do seu usuário em apenas armas criadas pelo homem. Sendo assim a vitória mais fácil que eu considero desse vídeo aqui, entre o poder que transforma o seu usuário em apenas armas criadas pelo homem, e um ser alienígena que não tem limitação no que ele pode se transformar, e todos os outros itens mais poderosos que já foram apresentados em Ben 10, a vitória sem sombra de dúvidas vai para o Alien Ultra T. E, bom, agora vamos falar de um alienígena que eu acredito que muitos que são fãs de Ben 10 devem estar esperando que eu falasse nesse vídeo, que é aquele que é o alien mais sombrio da série clássica e responsável por traumatizar muita gente, o Alien Fantasmático. Bom, no mundo de One Piece só existe apenas uma Akuma no Mi que chega a demonstrar certas semelhanças com o Fantasmático, que é a Akuma no Mi chamada Horo Horo no Mi, que foi comida pela personagem Perona. Essa Akuma no Mi do tipo Paramécia dá a capacidade do seu usuário produzir e controlar seres espectrais, ou seja, fantasmas. E esses fantasmas que a personagem Perona cria são carregados de negatividade. Quando esses fantasmas gerados pela Perona passam por qualquer indivíduo, essas pessoas começam a se afundar em uma profunda tristeza, como vimos no arco de Thriller Bark. E essa Akuma no Mi da personagem Perona também dá a capacidade com que essa personagem fique intangível, porém o espectro dela ainda continua sendo visível, ficando assim essa personagem imune a qualquer tipo de ataque, e também com isso ela adquire a capacidade de atravessar coisas sólidas, como qualquer tipo de superfície física, seja parede, água, árvore ou qualquer outra coisa. E ela só pode fazer uso desse poder de intangibilidade quando ela projeta sua própria alma para fora do seu corpo, permitindo assim com que ela seja literalmente um fantasma. E ela também pode modificar sua alma, fazendo até mesmo com que sua alma adquira uma forma gigante. Só que quando ela projeta sua própria alma para fora do seu corpo, o seu corpo fica totalmente inanimado, podendo o corpo do usuário dessa Akuma no Mi ficar totalmente vulnerável a qualquer tipo de inimigo que encontre o corpo da Perona, podendo o corpo real dela ser atacado e sofrer sérios danos caso a alma dela não esteja no corpo dela. Contudo, isso se mostra uma tarefa muito difícil, pois a Akuma no Mi da Perona permite com que ela compartilhe a visão dela com os fantasmas que ela cria, para que assim ela possa observar todo o ambiente à sua volta. Além de que os fantasmas que a Perona cria, ela tem total controle sobre o tamanho desses fantasmas que ela cria. E ela também pode fazer com que os fantasmas que ela cria explodam de repente, como se fosse uma bomba, sendo assim uma Akuma no Mi até que bem versátil e que pode ser considerada uma das mais perigosas do mundo de One Piece, caso essa personagem apresente outras das suas capacidades do poder dessa Akuma no Mi, pois ela até agora não apresentou tudo o que ela pode fazer. Mas essa Akuma no Mi, assim como qualquer outra, possui claras suas fraquezas, além do corpo dela ficar totalmente vulnerável a ataques quando ela está projetando a sua própria alma para fora do seu corpo. Os fantasmas da Perona possuem um limite da sua negatividade, pois os fantasmas da Perona não são capazes de afetar pessoas que se julgam muito ou têm uma profunda tristeza, como foi visto com o Usopp sendo totalmente imune aos poderes da negatividade dos fantasmas dessa personagem, deixando ela até que bem perplexa com aquela situação. Além de que se os fantasmas da Perona insistirem em tentar afetar pessoas que são muito tristes, eles podem acabar adquirindo a negatividade dessa pessoa, ficando os fantasmas dela tristes e sem vontade de lutar. Sendo essas as principais fraquezas apresentadas pela Akuma no Mi da personagem Perona,
Só que os poderes dessa Akuma no Mi se mostram sendo muito inferiores aos poderes do alien fantasmático. De antemão, antes de tudo, é bom mencionar que tudo que os Scare pode fazer, o alien fantasmático do B também é capaz de fazer. Então aquele laser de cor azul que a gente já viu os Scare usando, a sua telecinesia que é controlar coisas através das suas mãos e transformar pessoas normais em ectonoritas, são coisas que o B também é capaz de fazer com o fantasmático. Mas focando no fantasmático, bora começar falando de algo que a própria personagem Perona de One Piece disse que não é capaz de fazer mais o fantasmático que é o alienígena do Ben, demonstrou na própria série de Ben 10. Bom, na luta que a Perona estava tendo contra o Usopp, ela em um certo momento fazendo uso da sua intangibilidade ameaça esmagar o coração dele. Porém, logo em seguida ela desmente isso, dizendo não ser capaz de fazer isso. Só que na série clássica, no episódio Ataque do Fantasmático, quando o Ben começou a ser controlado pelo fantasmático, os Scare, fazendo uso da sua intangibilidade, foi capaz de segurar a cabeça da personagem Mortança e atravessar o solo logo em seguida. Ou seja, os Scare conseguem deixar parte do seu corpo tangíveis e ao mesmo tempo intangíveis, possibilitando assim com que ele consiga atacar internamente, sendo uma habilidade até que muito poderosa do fantasmático. O alien do Ben, além de conseguir ficar intangível, ele consegue fazer melhor do que isso. Ele consegue ficar totalmente invisível, desaparecendo totalmente do mundo físico, ficando totalmente imperceptível. Nem visão infravermelha ou qualquer tipo de visão é capaz de ver o Ben quando ele fica totalmente invisível. Para que vocês não se confundam, quando o Ben fica intangível ele é capaz de ser visto e fácil de localizar através de visão infravermelha. Só que quando ele fica totalmente invisível, desaparece e não fica nem sequer o espectro dele, ele literalmente desaparece de vez, galera. É como se ele não estivesse mais lá e ao mesmo tempo ele está lá. E ele pode, como visto em Omniverse e também pelos Scare, compartilhar sua intangibilidade com pessoas que ele está tocando. Não só isso, como ele também é capaz de possuir pessoas, podendo controlar a mente e o corpo dessas pessoas e também fazer uso das suas habilidades. Somente a Mãe Riddle foi a única personagem até agora que se mostrou imune a esse poder de possessão dos ectonoritas. O Ben também tem poder de voo, tentáculos embaixo do seu manto que ele pode fazer com que saia para fora, e ele também tem uma visão 360, fazendo com que aquele seu olho de ectonorita dê a volta no seu corpo, sendo difícil, assim como a Perona, pegar esse alien totalmente desprevenido. E uma das habilidades mais poderosas que eu considero do fantasmático, e que foi demonstrada pelos Scare, é a capacidade de causar curtos cerebrais, como foi demonstrado pelos Scare quando ele estava controlando o Ben na série clássica, na luta contra os psicoloucos. Embora a Perona consiga criar fantasmas e fazer eles explodirem e alterar o tamanho desses fantasmas, como também o tamanho da alma dela, o fantasmático se mostra sendo muito superior devido aos seus poderes de possessão e também a capacidade dele ficar totalmente invisível. Então nessa comparação aqui, o alien fantasmático do Ben acaba levando a melhor. Pois como a gente tem um grande exemplo que é os Scare, que tem aquela sua habilidade de manipular o cenário à sua volta, com o poder da sua mente, e também aquela luz laser azul, que foi demonstrada por esse personagem, dá pra ver que o fantasmático realmente é muito superior à Perona. Sendo assim o alien fantasmático do Ben, o vencedor dessa disputa de poderes fantasmagóricos. Bom, agora falando de conhecimento, vamos falar do cientista mais inteligente do mundo de One Piece e do alien mais inteligente do Omnitrix nos apresentar da série clássica, o nosso queridíssimo Massa Cinzenta. Bom, eu quase não ia falar do Massa Cinzenta nesse vídeo aqui, só que devido aos novos capítulos do mangá de One Piece foi revelado uma Akuma no Mi que se encaixa perfeitamente para a gente comparar com esse alien que é o Massa Cinzenta, que é a Akuma no Mi chamada de Nomi Nomi no Mi, uma Akuma no Mi do tipo Paramécia que permite com que o seu usuário armazene de forma indefinida o conhecimento, além dela fazer com que o seu usuário, ou seja, o Vegapunk, se lembre perfeitamente de tudo que ele já aprendeu. Praticamente o usuário dessa Akuma no Mi adquire uma memória fotográfica, digamos assim. Só que essa Akuma no Mi tem como desvantagem fazer o cérebro do seu usuário se expandir de acordo com o tanto de conhecimento que ele está adquirindo. Não é à toa que os fãs de One Piece tomaram até um choque quando esse personagem que é o Vegapunk foi apresentado no mangá. Mas com o conhecimento que o Vegapunk possui, ele já contornou essa desvantagem da sua Akuma no Mi, digamos assim, cortando a maior parte do seu cérebro, porém mantendo uma conexão com o seu cérebro por meio de uma antena em formato de maçã que ele colocou na sua cabeça. E o seu cérebro está ligado ao corpo principal dele por meio de ondas cerebrais. E o cérebro do Vegapunk se tornou agora com o que é conhecido como Punk Records, sendo basicamente um banco de dados gigantesco para onde todas as informações que o Vegapunk e os seus robôs adquirem fiquem armazenadas. E também esse lugar serve para transmitir todo o conhecimento que eles armazenam para o Vegapunk e também para os seus 6 robôs.
E esse lugar, que é Punk Records, fica localizado na ilha de Egghead, que é conhecido em One Piece como sendo a ilha mais avançada tecnologicamente do mundo, graças a todas as criações magníficas desse personagem Vegapunk. Falando de forma resumida, essa Akuma no Mi dá ao seu usuário a capacidade de aprender, digamos assim, tudo de forma mais fácil, pois tudo aquilo que o Vegapunk estudar, descobrir ou ver, será absorvido pelo seu cérebro como forma de conhecimento. E esse conhecimento se torna permanente na mente do Vegapunk, pois, como eu disse anteriormente, tudo aquilo que esse personagem aprende fica memorizado na sua mente, como se fosse uma memória fotográfica, sendo algo que ele nunca vai esquecer. Tendo até mesmo esse personagem sozinho, que é o Vegapunk, descoberto todos os grandes segredos do século perdido, se tornando assim uma ameaça ao governo mundial que tenta encobrir tudo que é voltado a esse século que existiu no mundo de One Piece. Mas aparentemente todo esse conhecimento demonstrado pelo Vegapunk só se limita a saberes humanos, digamos assim. E como o mundo de One Piece não é tão avançado assim como eu disse anteriormente, podemos então dizer que graças aos poderes da sua Akuma no Mi, o personagem Vegapunk de One Piece possui todo o conhecimento humano da Terra. Claro, levando em consideração todo o mundo de One Piece. Então ele seria um humano muito inteligente, sabendo de muita coisa sobre história, tecnologias e até mesmo ciências. Mas, embora todos esses feitos incríveis para o mundo de One Piece, todo esse poder intelectual que o Vegapunk possui não se compara ao grande poder intelectual e a inteligência do Massa Cinzenta, que é um alien da espécie dos Galvanianos, tendo um conhecimento muito avançado sobre qualquer coisa não só do universo, como também da Terra. Tem até mesmo um card onde fala que o Massa Cinzenta, em menos de 1 hora, poderia de forma muito fácil fazer todas as atividades que uma escola passa em 1 ano, em apenas questão de minutos. E segundo a confirmação de Derek D. White, ele nos confirma que o Massa Cinzenta é o alien mais inteligente que o B possui no Omnitrix. E isso realmente é interessante, já que o QI do artrópode é de 1 nanonião, um número tão grande que realmente é até difícil de contar. E outra confirmação dada pelo Derek é que o Massa Cinzenta poderia aprender qualquer coisa muito facilmente, se esse fosse o foco do Ben. Ou seja, além do Massa Cinzenta ter um conhecimento muito grande, ele aprende tudo de forma muito fácil. E como foi visto em todas as séries de Ben 10, o Massa Cinzenta possui muitos feitos interessantes de conhecimento, como por exemplo na série clássica, em que ele participou de um concurso de adivinhar o número de jujubas, e apenas calculando o peso das jujubas e o formato do sinal onde elas estavam, ele foi capaz de acertar o número, ganhando assim para o Ben um MP3. Em Omniverse, o episódio intitulado Red, o Ben, transformado em Massa Cinzenta, foi capaz de entender o idioma da personagem Pix, que fazia parte da nave do personagem Red parceiro, coisa que ele estava tendo muita dificuldade quando era um humano. Além desse alien ter muito conhecimento tecnológico, sendo usado muitas vezes para sabotar coisas que envolviam tecnologia, como os robôs ultra tecnológicos do Vilgax. Ele também já foi usado para criar um Omnitrix, como temos a confirmação que o Ben 10.000 da série clássica e o Ben 10.000 de Omniverse fizeram uso dos seus aliens mais inteligentes para criar suas versões do Omnitrix. Tanto o Ben 10.000 da série clássica para criar um Omnitrix para o Ken, quanto o Ben 10.000 de Omniverse para criar o seu Bio-Omnitrix. E outra coisa que o Massa Cinzenta é capaz de fazer é que ele pode ser capaz de identificar pontos fracos, como vimos ele fazendo isso na série clássica com o Nulo Guardião e em Omniverse com o Tiranópodes. Resumidamente, o Massa Cinzenta é um alien tão inteligente que qualquer coisa se torna muito fácil para esse personagem. Leis da física, questões do universo, tecnologia de outras espécies, culturas, idiomas, simplesmente qualquer coisa se torna muito fácil para esse alienígena. E eu nem duvido que o Massa Cinzenta, se tivesse no mundo de One Piece, aprenderia muito facilmente o idioma dos poneglifos, que é uma coisa que poucos personagens de One Piece conseguem ler. Além dele ter um conhecimento acima de milhões, tudo se torna muito fácil para esse personagem, até mesmo o conhecimento humano é algo muito fácil para esse alienígena entender. Então, nessa disputa de um ser que tem muito conhecimento do universo, galáxias, espaço-tempo e tudo mais, e um QI acima de milhões, e um cientista que pode aprender tudo de forma indefinida, porém, devido às questões do mundo que ele vive, que é o mundo de One Piece, um mundo não tão avançado assim, tendo apenas conhecimento humano, digamos assim, tudo que a gente sabe, a vitória dessa comparação vai para o Massa Cinzenta, devido a todo esse conhecimento que esse personagem possui. Agora, falando de um dos meus aliens favoritos do Omnitrix, que foram nos apresentados na série clássica, vamos falar do alien Glutão.
que é um ser da espécie dos Gormans, que pode literalmente comer qualquer coisa, seja objetos, seres vivos e até mesmo planetas se deixarem. E quem é fã de One Piece com certeza deve saber qual é a Akuma no Mi que eu vou usar para comparar com esse alienígena do Ben, que é a Akuma no Mi do personagem Wapol, chamada de Baku Baku no Mi, uma Akuma no Mi do tipo Paramécia que permite que o seu usuário coma literalmente tudo, semelhantemente ao glutão. E como vimos no arco de Drum, esse personagem pode comer madeira, metal e até mesmo seres vivos que foram seus capangas. E tudo que o usuário dessa Akuma no Mi come, ele pode usar para transformar o seu corpo em armas, como foi demonstrado por esse personagem virando uma casa gigante e transformando seus braços em canhões, assim também como a sua boca. E ironicamente o usuário dessa Akuma no Mi também pode se devorar, como foi feito por esse personagem Wapol, adquirindo assim aquela que é a sua forma mais poderosa, como foi dita por ele, mas que permite que ele se movimente com mais velocidade e tenha mais força. Bom, aparentemente a única desvantagem dessa Akuma no Mi é que o estômago do seu usuário possui um limite, pois o personagem Wapol, tudo que ele come, ele digere e transforma isso em uma espécie de metal, que é chamada por esse personagem de Wapol Metal, um metal único no mundo de One Piece devido à sua resistência, que possibilitou que esse personagem se tornasse dono de uma multinacional, saindo de um simples rei pobre para um dos maiores milionários do mundo, casado com a Miss Universo. Ou seja, a desvantagem dessa Akuma no Mi é que o estômago do usuário possui um limite. E ela não é uma Akuma no Mi tão poderosa assim, pois ela só dá capacidade em transformar certas partes do seu corpo em armas de acordo com o que você come. Só que o poder dessa Akuma no Mi de poder comer qualquer coisa não se compara ao poder do glutão, pois a gente tem uma confirmação de que esse alien pode comer até mesmo um sapiens celestial, que como sabemos bem é uma divindade no universo de Ben 10. Além de que, diferente do personagem Wapol, esse personagem apresentou mais das suas capacidades, comendo uma subenergia na série clássica que tem a energia de 20 sóis, podendo esse alien também comer a própria luz, como foi visto na série de Força Alienígena, quando o Ben estava lutando contra o Cromático, comer um planeta inteiro se quiser, como foi visto com a espécie dele em Omniverse, e ele também tem a capacidade de comer qualquer tipo de coisa, não importando o peso, como foi visto com ele comendo a prisão do Alpha Nanite, que pesava toneladas, além de que a fome desse alienígena é quase infinita, pois como foi explicado pelo Hulk em Omniverse, o estômago dos Gormans é ligado a uma dimensão, onde tudo que eles comem vai parar, e o glutão tem a escolha de transformar tudo aquilo que ele come em energia plasma ou apenas digerir no seu estômago, como normalmente a gente vê ele usando aquele seu poder de cuspe. Além de que, diferente do personagem Wapol, que precisa comer tudo em partes, tudo cortado, sabe? O glutão não precisa disso, ele pode comer tudo de uma vez, não importando o tamanho do que seja isso, apenas com planetas que essa condição é imposta, pois ele precisa comer tudo de pouco em pouco, semelhantemente ao personagem Wapol. Então, nessa comparação de quem come mais, o alien do Ben acaba levando a melhor, pois ele pode comer coisas sem limite, diferente do Wapol, que de certa forma possui um limite no seu estômago e coloca tudo para fora. Já o glutão, por ele possuir uma dimensão dentro do seu estômago, ele pode comer coisas sem limite, podendo comer até coisas como a luz. E tudo aquilo que esse alien do Ben come acaba se transformando em energia plasma, uma energia poderosa que pode ser usada contra os inimigos, enquanto o contra-ataque do Wapol é transformar partes do seu corpo em canhões. Então, entre essa comparação, o glutão acaba levando a melhor devido a todos os seus feitos. Bom, agora falando do alien Mega Oils do Ben, só existe apenas uma única Akuma no Mi no mundo de One Piece que se encaixa perfeitamente para a gente comparar com esse alien, que possui diversos poderes oculares, que é a Akuma no Mi chamada Jiro Jiro no Mi, que foi comida pela personagem Viola, uma Akuma no Mi do tipo Paramécia que permite que o seu usuário enxergue através de tudo. Para que o usuário possa fazer uso dos poderes dessa Akuma no Mi, ele precisa usar os seus dedos indicadores e juntar com seus polegares, fazendo assim com que uma espécie de lente de cor rosa surja no meio desse vão entre os dois dedos que estão juntos. E o usuário só precisa apenas enxergar através desse vão, e logo em seguida os poderes dessa Akuma no Mi entrarão em ação, permitindo assim que o usuário veja através das roupas do seu oponente, através da pele, enxergando até mesmo os ossos, e se focar mais um pouco, essa Akuma no Mi permitirá que o usuário enxergue os pensamentos do seu oponente, sendo uma habilidade até que muito poderosa, pois essa Akuma no Mi permite que o seu usuário descubra os segredos das suas vítimas sem precisar ameaçar diretamente, sabe? Apenas se aproveitando enquanto ele estiver inconsciente, como a personagem Viola fez com Sanji. Essa Akuma no Mi também permite que o usuário enxergue longas distâncias, e a principal forma de ataque que essa Akuma no Mi dá ao seu usuário é transformar suas lágrimas em metais, formando assim bolas gigantes de metais que, quando jogados em um inimigo, pode causar um grande dano. Aparentemente, a fraqueza dessa Akuma no Mi é que o usuário precisa que sua vítima esteja inconsciente para fazer uso dos seus poderes, pois inimigos muito rápidos ou inimigos muito fortes
podem escapar do campo de visão do usuário dessa Akuma no Mi e não cair sob esse efeito do poder dela. Pois essa Akuma no Mi não dá outros atributos como super força, velocidade ou algo assim, sendo mais uma Akuma no Mi, digamos assim, territorial, para ser usada em observações, descobrir segredos ou invadir lugares. Além de que o usuário dessa Akuma no Mi pode compartilhar seus poderes com outra pessoa, como a Viola fez compartilhando a sua visão com Sanji, sendo realmente uma Akuma no Mi muito interessante e também até que muito poderosa, pois para invadir lugares e observar o ambiente, ela é mais do que perfeita. Só que embora essa Akuma no Mi tenha esse poder poderoso de ver as memórias do seu oponente, ver através das roupas e também através da pele do seu oponente, caso ele esteja imóvel caindo sob o efeito dos poderes dessa Akuma no Mi, o Alien Mega Olhos do Bem apresenta mais poderes oculares que os poderes dessa Akuma no Mi, se mostrando mais poderoso que os poderes dessa Akuma no Mi, pois por ele ter um corpo coberto por olhos, ele tem uma visão de todo o ambiente à sua volta. E esses olhos do Mega Olhos também podem enxergar certas distâncias, podendo ver perfeitamente de muito longe. Além de que ele pode fundir os olhos que estão no seu corpo para fazer uso das suas outras habilidades, como disparo de feixes de energia, disparo de energia laser, feixes flamejantes. O Mega Olhos pode disparar fogo dos seus olhos, feixes congelantes, e segundo a confirmação do Thomas Perkins, o Mega Olhos também é capaz de enxergar campos eletromagnéticos e ondas de rádios. Além de que esse alien possui uma visão olfativa, conseguindo enxergar coisas de propriedades químicas, como ele fez em Omniverse enxergando a trilha do perfume do Sr. Bauman. E de forma parecida com a personagem Viola, segundo um álbum de figurinhas de Ben 10, o Mega Olhos pode descobrir as principais habilidades do seu oponente apenas visualizando ele e escaneando todo o corpo dele. Basicamente, se alguém ficasse na frente do Mega Olhos, ele olhando para o seu oponente poderia descobrir qual é o seu poder principal. Digamos assim, se um usuário de Akuma no Mi estivesse na frente do Mega Olhos, só apenas visualizando essa pessoa na sua frente, o Mega Olhos saberia qual é o poder dessa pessoa, sem que essa pessoa esteja inconsciente ou algo assim, como a personagem Viola precisa para que ela possa fazer uso dos seus poderes. Então, nessa comparação de poderes oculares, pelo Além do Bem, o Mega Olhos apresentar um maior número de poderes oculares e ser um alien melhor para verificar toda a área à sua volta, devido que ele pode fazer seus olhos enxergar a longas distâncias, ver produtos químicos, disparar fogo, laser, energia e gelo através dos seus olhos, além dele poder identificar qual é o poder principal do seu oponente. Por essa variedade, o personagem Mega Olhos acaba se tornando vencedor dessa comparação. Pois, embora a personagem Viola de One Piece apresente uma habilidade muito poderosa que é ver o pensamento das pessoas, por ela não ter nenhuma habilidade principal ou inimigos muito poderosos como o do Flamingo que ela tentou confrontar, poderem burlar essa habilidade principal dela, o Mega Olhos acaba vencendo essa comparação de poderes oculares. Passando para o próximo alien da série clássica, vamos falar agora do Insectoid. Achar alguma Akuma no Mi que combinasse para a gente comparar com esse alien realmente foi uma tarefa muito difícil, pois só existe apenas uma Akuma no Mi no mundo de One Piece que se encaixa perfeitamente para a gente comparar com ele. Porém, eu considero até que uma certa desvantagem fazer essa comparação, pois essa Akuma no Mi não se mostrou muito importante assim no mundo de One Piece, que é a Akuma no Mi chamada de Mushi Mushi no Mi, que foi comida pela personagem Bian, uma Akuma no Mi do tipo Zoan, que permite que o seu usuário se transforme em uma vespa. Basicamente, essa é a única utilidade dessa Akuma no Mi. E por essa personagem fazer parte de um reino de anões, os efeitos dessa Akuma no Mi não foram tão fortes assim nela, digamos assim, pois ela literalmente é uma vespa pequena, sendo sua única forma de ataque o ferrão que ela ganha, se transformando por inteiro em uma vespa, junto com 2 braços a mais que ela ganha no seu corpo, totalizando assim 4 braços. Então essa personagem possui muitas fraquezas até, pois por ela ser pequena, ela pode ser facilmente derrotada, capturada e entre outras fraquezas que uma vespa possui. Realmente é uma comparação injusta quando a gente vê o lado do Insectoid, que ao contrário da personagem Bian de One Piece, ele já tem um tamanho maior, podendo assim se proteger, digamos assim, e conta com seus outros poderes. Esse Além do Bem pode disparar uma gosma através dos seus olhos e pode manipular a composição dela, fazendo até mesmo com que essa gosma que ele dispare se torne lasers. Além de ele tornar essa gosma tão líquida para apagar incêndios, prender seus inimigos tornando ela grudenta e tornar ela maleável, digamos assim, resistente como se fosse uma corda. E o Insectoid também pode fazer com que essa gosma endureça. Ele dispara no seu inimigo e logo em seguida, ela começa a endurecer aos poucos, prendendo assim ele numa armadilha, digamos assim. O Insectoid também conta com um ferrão enorme na sua cauda, que é capaz de romper até mesmo metal, asas poderosas que permitem que esse alien voe e carrega uma certa quantidade de peso com ele. Ele também possui uma audição aprimorada, e como esse alien demonstrou na sua forma bebê, ele pode disparar um gás capaz de apodrecer plantas e até mesmo afetar humanos. Então, nessa comparação de insetos, digamos assim, o Insectoid de forma muito fácil vence a personagem Bian.
tanto devido ao seu tamanho quanto às suas principais habilidades, coisa que uma Vespa comum, digamos assim, não é capaz de fazer. Sendo assim a vitória para o Insectoid nessa comparação aqui. Bom, falando agora de um dos aliens mais fortes fisicamente que o B possui no Omnitrix, vamos falar agora do Quatro Braços. Bom, em One Piece só existe apenas uma Akuma no Mi que se encaixa perfeitamente para a gente comparar com esse alien que é tão forte, que é a Akuma no Mi do personagem Jesus Burgers, chamada de Hiki no Mi. Uma outra Akuma no Mi do tipo Paramécia, que concede ao seu usuário uma força mais do que sobre-humana. Uma força tão poderosa que permitiu que esse personagem arrancasse metade de uma montanha e levantasse ela sozinha logo em seguida. Aparentemente o poder dessa Akuma no Mi permite que o seu usuário aumente a sua força quanto ele quiser. Porém, por esse personagem do bando do Barba Negra ter aparecido muito pouco em One Piece e não ter apresentado tudo que sua Akuma no Mi é capaz de fazer, pois esse é o único feito impressionante desse personagem ter arrancado metade de uma montanha, não sabemos qual seria a fraqueza dessa Akuma no Mi. Se existe algum limite de força que ele pode ter, se tem algum efeito colateral ou algo assim. Então realmente é uma Akuma no Mi até que muito misteriosa, por não mostrar qual o máximo que o seu usuário pode alcançar. Mas por outro lado, em questão de feitos, temos o Quatro Braços, um alien da espécie dos Tetamandos com uma força poderosa. Somente fazendo uso da sua força ele é capaz de saltar longas distâncias. Fazendo uso da sua força ele pode gerar ondas sônicas apenas batendo palmas, pode criar terremotos batendo no chão, possui uma resistência muito elevada devido a toda a musculatura que existe em volta do seu corpo, sendo esse além do bem imune a ataques cortantes, ataques explosivos e também a altas temperaturas como os poderes do Chama. E esse alien também é imune a ataques laser. E também fazendo uso da sua força, o Quatro Braços pode transformar qualquer coisa que ele pegue em uma arma poderosa, como visto na luta que ele teve contra a Luma e venceu dela. Então, em questão de feitos de força, a vitória vai para o alien Quatro Braços do Ben. Pois, como eu disse para vocês, a Akuma no Mi Jiki no Mi não apresentou tudo o que ela é capaz de fazer e concede ao seu usuário, tendo aquele feito de força absurda de arrancar metade de uma montanha. Mas falando do Quatro Braços e tudo que ele apresentou, podem até mesmo esse alien do bem com a força das suas pernas saltar um prédio de 7 metros. Então, nessa comparação de força, a vitória vai para o alien Quatro Braços do B da série clássica. Bom, e agora para a gente finalizar com esse especial 50k das Akuma no Mi versus todos os alienígenas da série clássica de Ben 10, vamos agora falar do primeiro alien que o BC transformou na franquia, que é o Alien Chama. Bom, para a gente ter uma comparação justa com relação a esse alienígena, vamos ter que fazer uso de duas Akuma no Mi. A primeira delas sendo a Mera no Mi, que é uma Akuma no Mi do tipo Logia que concede ao seu usuário a capacidade de se tornar e manipular o próprio fogo. Antes, essa Akuma no Mi pertencente ao personagem Portigas de Ace, ou Ace Punhos de Fogo, que era assim como ele era chamado no mundo de One Piece, e agora essa Akuma no Mi, depois de alguns eventos, se encontra na posse do seu irmão Sabo. E a outra Akuma no Mi que usaremos para essa comparação com Alien Chama é a Akuma no Mi chamada de Mago no Mi. Outra Akuma no Mi do tipo Logia que permite que o seu usuário se torne e controle o Magma. O usuário dessa Akuma no Mi é o personagem com o maior senso de justiça do mundo de One Piece e o marinheiro mais forte da nova era dos Almirantes, que é o personagem Akainu, ou como ele é conhecido, o Cão Vermelho da Marinha. Ambas as Akuma no Mi, a Mera no Mi e a Mago no Mi, têm como seu foco de ataque altas temperaturas, sendo a Akuma no Mi do Magma do personagem Akainu mais quente que a Akuma no Mi de fogo. No entanto, essas duas Akuma no Mi têm um grande poder destrutivo, já que a Mera no Mi, enquanto estava na posse do personagem Ace, foi usada para afundar milhares de embarcações apenas com seu punho de fogo. Ele também já demonstrou poderes como disparo de fogo, tanto em forma de balas através dos seus dedos, quanto por uma concentração de bola de fogo. E essa Akuma no Mi também já foi usada pelo Ace para potencializar os seus ataques, fazendo com que o calor do seu corpo aumente. Ele também já foi capaz de criar uma coluna de fogo gigante com um grande poder destrutivo, barreiras de fogo que já foram utilizadas como escudo, e o ataque mais poderoso demonstrado pelo Ace enquanto ele estava na posse dessa Akuma no Mi foi ele ter criado uma enorme bola de fogo gigante semelhante a um sol, quando ele enfim encontrou o personagem Barba Negra. E esse ataque usado pelo Ace foi capaz de devastar metade de uma ilha, como também estremecer todo o mar à sua volta, sendo esse o ataque mais poderoso demonstrado por essa Akuma no Mi quando Ace estava na posse dela. Já quando falamos dos principais feitos apresentados pela Mago no Mi, uma Akuma no Mi com um calor tão intenso que em questão de segundos foi capaz de derreter o iceberg lançado pelo personagem Joso, e ainda com isso foi capaz de esquentar toda a água que havia sido congelada pelo personagem Aokiji. Essa Akuma no Mi se mostra sendo muito superior à Mera no Mi, pois devido ao seu calor ela é a única capaz de ferir o corpo do usuário da Mera no Mi, sobrecarregando a intangibilidade que o usuário da Mera no Mi adquire após comer essa Akuma no Mi. Ela também foi usada pelo personagem Akainu para derreter as rochas do solo da marinha, criando assim túneis que ele poderia se movimentar. O usuário dessa Akuma no Mi também pode potencializar os seus ataques,
transformando seus braços em magma e esticando eles. Além de que ele pode disparar magma pura, capaz de destruir e devastar tudo que está na sua frente. Outro feito apresentado por essa Akuma no Mi foi o personagem Akainu ter criado meteoros de magma em formato dos seus punhos, lançando esses ataques onde estava acontecendo a guerra de Marineford. E a potencialização de poder dessa Akuma no Mi é tanta que ela com extrema facilidade permitiu que o Akainu rivalizasse com o Barba Branca e também arrancasse metade do seu rosto. Além dessa Akuma no Mi dar uma grande durabilidade, pois essa Akuma no Mi ficou em funcionamento por 10 dias seguidos na luta que aconteceu entre o Akainu e o personagem Aokiji numa ilha. E como resultado, metade dessa ilha se transformou em um inferno ardente. Porém, nenhum desses feitos apresentados por ambas Akuma no Mi são equiparados aos poderes de alta temperatura do Alien Chama do Ben, que é uma forma de vida baseada em fogo e plasma. E quando a gente fala de esquentar o ambiente, pelo Chama ser um alien pirocinético, ou seja, um manipulador de fogo, ele apresentou mais feitos que são superiores a ambas as Akuma no Mi. Como por exemplo na série clássica em que ele, na sua forma de bebê, foi capaz de criar uma mini supernova, que tem temperaturas entre 1 a 100 bilhões. Esse, além do Ben manipulando o fogo, pode criar armas de fogo para ele, como uma lâmina na sua mão para atacar os robôs do Vilgax. E ele também pode potencializar os seus ataques aumentando a sua temperatura corporal. E assim como a fruta do magma, que foi capaz de criar túneis subterrâneos, o Chama na série de Supremacia Alienígena fez a mesma coisa com o Vilgax na sua forma de Lucubra. Além de que temos uma confirmação de que o Chama pode não só absorver o fogo como ele demonstrou na série de Ben 10, como também chamas azuis. E ele mesmo sendo uma forma de vida, de plasma, rochas e fogo, ele pode sem nenhuma consequência entrar na água e fazer uso dos seus poderes de fogo, só que em escala menor, como vimos em Omniverse. E uma das coisas mais legais que a gente vê o Chama fazendo na série é ele podendo arrancar parte do solo e usar como se fosse uma prancha. Como também ele pode fazer isso gerando fogo nos seus pés. E assim como foi demonstrado pelo Ace, que criou uma coluna de fogo gigante, o Chama também fez a mesma coisa no episódio Monstro Climático. E esse além também tem um controle tão preciso do fogo, que ele é capaz de criar tornados de fogo e se movimentar dentro desse tornado. Como ele também pode levar pessoas consigo dentro desse tornado, sem que elas saiam feridas. E o Chama também possui um sopro de fogo, que é um dos seus ataques mais poderosos que ele usou para aprisionar os Megawatt. Em resumo, o Alien Chama do Ben comparado a Mera Mera no Mi e a Mago Mago no Mi, ele se mostra muito superior ao poder dessas Akuma no Mi, pois além dele ter um controle preciso do fogo, ele também pode aumentar sua temperatura corporal, ficando até mais quente que o magma. E numa luta direta com esses dois usuários de Akuma no Mi, o Chama facilmente poderia vencer eles, por ele ser um alien que não é afetado por ataques de alta temperatura. Nem mesmo chamas azuis é capaz de fazer efeito nesse alien, enquanto a Mago Mago no Mi e a Mera Mera no Mi possuem um limite nas suas temperaturas, podendo os usuários dessas duas Akuma no Mi serem afetados por ataques que são superiores às temperaturas dos seus poderes, sendo assim uma vitória muito fácil para o Alien Chama do Ben. Mas enfim galera, finalmente chegamos ao fim do especial 50k aqui no canal. Como vocês podem ter notado, eu desconsiderei alguns alienistas, que foi o gigante que mesmo que juntasse todas as Akuma no Mi do mundo de One Piece, esse alien ainda seria superior e não existe nenhuma Akuma no Mi que seja comparável ao poder desse alien. Outro que eu desconsiderei foi o aquático, pois os usuários de Akuma no Mi não podem entrar na água. O XLR8 também foi outro que eu desconsiderei, pois ele possui o poder da velocidade. Não existe nenhum Akuma no Mi no mundo de One Piece que conceda velocidade ao seu usuário, que servisse para a gente comparar com esse alienígena. Realmente foi um vídeo muito difícil de produzir, fiquei praticamente 3 semanas sem postar vídeo aqui no canal, pois aconteceu muita coisa, eu fiquei doente, a edição foi muito difícil de fazer, devido aos direitos autorais, e também outras questões, mas no fim eu acredito que valeu a pena, pois como é um vídeo especial, acredito que vocês entendem o meu lado, de eu ter passado todo esse tempo off aqui no canal. Enfim, aconteceu muita coisa que eu não esperava e isso fez com que o vídeo demorasse mais um pouco pra sair. Então realmente, se vocês gostaram muito desse vídeo, compartilhem para aquele seu amigo que curte One Piece Ben 10. Pois com certeza ele vai achar muito interessante todo esse vídeo aqui, em comparação de mesmos poderes. Mas enfim, deixem suas opiniões aí nos comentários, porque agora eu tô muito curioso para saber o lado de vocês. E muito obrigado pela marca de 50k. Próxima semana que vai começar agora já tem um vídeo preparado para vocês, e o canal vai voltar com tudo. Enfim, deixem suas opiniões aí nos comentários do que vocês acharam de todo esse especial. Mas enfim galera, chegamos ao final aqui do canal, espero realmente que vocês tenham gostado. Se gostaram, já clica no botão like, e se você não está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro aqui no canal. É isso galera, valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.